Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Eu vou pedir ao irmão Denis para ler por mim, pode ser? Falha. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 23 até o capítulo 10, versículo 6. Tá bom, Denis? Versículo 23 até o capítulo 10, versículo 6. Tá bom? Amém, irmãos? Amém. 9:23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber o que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo para as coisas más como eles quiseram. Oremos. Senhor, Deus e Pai, nesse momento, ó Pai, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, que o Senhor nos instrua no conhecimento da Tua Palavra, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a Tua vontade, Pai, e que a Tua vontade permaneça nos nossos corações até o último dia de nossas vidas aqui na terra, Pai. Fica conosco, Deus, no nome de Jesus eu te peço. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23, ele é um apelo de Paulo à igreja de Corinto e a todos nós que estamos hoje aqui também. É um apelo, um pedido. Ele começa no versículo 23, falando assim, ó: faço tudo isto por causa do Evangelho, também participante dele. Mas o que é tudo isto que Paulo faz por causa do Evangelho? Sobre o que ele está falando? Se você for ler o contexto, os versículos anteriores, o começo do capítulo e até os capítulos anteriores, você vai ver que Paulo fala sobre a dedicação dele ao reino de Deus, sobre como ele, Paulo, entregou totalmente a sua vida para a honra e glória do Senhor, para a pregação da palavra do Evangelho, para proclamar o Evangelho às pessoas. Paulo foi um grande missionário, foi um homem que vivia para pregar o Evangelho. E Paulo, nesse texto aqui no versículo 23, ele fala da vida dele, sobre como ele se entregou para o Evangelho. E dentro do capítulo 9 de 1 Coríntios, se você for ler lá, ele também o quanto ele era desinteresseiro, ou seja, o quanto ele fazia tudo isso, quanto ele pregava o Evangelho, ele se entregava para o reino de Deus, sem cobrar nada em troca, sem pedir nada em troca. Ele está falando, faço tudo isso, ou seja, prego, sou perseguido e mesmo assim continuo indo nas igrejas,
faço tudo o que eu faço sem receber nada em troca. Por quê? Versículo 23. Faço tudo isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Hoje nós vamos refletir um pouco nesse texto que fala sobre a nossa entrega, a entrega das nossas vidas ao Evangelho, a proclamar o Evangelho. Paulo, ele fala aqui que quer ser participante do Evangelho, que quer o Evangelho. E aí a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse, que a gente refletisse é: por que nós estamos ainda nesse mundo? Nós que já tivemos um encontro com Jesus, nós que já fomos transformados por Jesus, já fomos salvos. Quem já recebeu Jesus em seu coração é salvo em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia diz. Não por nossos méritos, mas por Ele que nos salvou. E se nós somos salvos, por que Deus nos deixa ainda nesse mundo? Alguém pode dizer: irmão Cleito, é para glorificar a Deus. Essa resposta está mais ou menos. Porque para glorificar a Deus, a gente no céu também a gente vai glorificar a Deus. Né? Quando alguém é salvo em Cristo Jesus, esse alguém vive ainda algum tempo na terra, e depois quando morre vai para o céu, vai para o paraíso, e lá fica glorificando a Deus direto. Jesus, ele, em sua última conversa com os seus discípulos, antes de ser crucificado, aliás, sua última conversa antes de ser elevado aos céus, ele, lá em Mateus 28, ele disse deu uma grande comissão. Ele disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e criatura. Não é isso? Ide por essa grande comissão, essa ordem de Jesus, é algo que é para estar na vida de cada cristão, cada pessoa que se diz um crente em Cristo Jesus. Cada um de nós que confessa Jesus como seu Salvador, que é salvo pela cruz de Cristo, tem no seu coração a obrigação de pregar o Evangelho, de viver para o Evangelho, de viver para exaltar a Deus e levar o reino de Deus para outras pessoas. Esse levar o reino de Deus para outras pessoas é o que Paulo fala aqui de ser participante do Evangelho. Somos participantes do Evangelho quando nós levamos o Evangelho a outras pessoas. E isso, irmãos, se você for ler no versículo 16, olha o que Paulo fala no versículo 16 do capítulo. Quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo deixa claro nesse texto que é obrigação do cristão pregar o Evangelho, é obrigação do cristão dedicar a sua vida a levar o Evangelho a outras pessoas. O ide de Jesus não foi só para 12 discípulos, né? Ide para todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, não é só para aqueles discípulos lá, é para todos aqueles que receberam a mensagem do Evangelho em seus corações. É interessante que você vai olhar na história, as pessoas iam encontrando Jesus, se você for ler, por exemplo, o livro de Atos, até os evangelhos mesmos, um encontro com Jesus, que eram transformadas por Jesus, elas saíam correndo para falar para outras pessoas de Jesus. Eu lembro que quando Jesus entrou na minha vida, eu tinha 14 anos de idade, e o amor dele inundou meu coração. Eu lembro que eu fiquei desesperado, eu disse: meu Deus, isso que o Senhor fez na minha vida, eu quero que as outras pessoas saibam, eu quero que as outras pessoas recebam também aquilo que o Senhor me deu. E eu saía, de onde eu chegava, buscava proclamar a palavra. Talvez hoje, talvez não, com certeza, hoje eu não tenha tanto afinco na proclamação do Evangelho, na pregação do Evangelho. Mas uma coisa eu tenho certeza, que quando o amor de Deus entra em nossas vidas, nós queremos conter Ele só para nós mesmos, nós queremos espalhar esse amor. É isso que Paulo está falando.
É uma obrigação que é imposta pregar o Evangelho, levar o Evangelho a outras pessoas. E essa obrigação também ela decorre do fato de nós sermos igreja. O que significa sermos igreja? Significa sermos o corpo de Cristo. Quando nós dizemos que fazemos parte de uma igreja, ou fazemos parte da igreja de Cristo, nós estamos dizendo que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o que é fazer parte do corpo de Cristo? É ser o instrumento pelo qual Deus se move nessa terra. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. A cabeça controla, mas o corpo é que vai, não é isso? Mas são as pernas, os braços que se movimentam, a cabeça controla. Cristo não precisava de nós. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele decidiu fazer assim, ele decidiu nos usar como corpo. Então, se nós estamos reunidos como igreja, se nós fazemos parte da igreja de Cristo, é por um motivo, porque ele quer nos usar nesse mundo, porque ele quer que nós sejamos corpo dele nesse mundo, instrumentos dele. Então, por esse motivo, viver para o reino de Deus, pregar o Evangelho, não é algo opcional em nossas vidas. Não é algo que a gente deixa para depois, ou não é algo que a gente diz que, no dia que der certo, ou no dia que eu encontrar alguém que precise muito. Pregar o Evangelho para nós tem que ser, como a Bíblia diz, quando a gente vê uma pessoa, a Bíblia, o sentido é da gente pensar que aquela pessoa está em perigo de morte, ela vai morrer. E a gente tem que dizer, olha, de Jesus, senão você vai morrer. Senão você já está morto, na verdade. E a Bíblia diz lá, se você for lá no Antigo Testamento, Deus falava com o seu povo, falava assim, olha, se você não disser a minha palavra, aquele que está em pecado, ele vai morrer no pecado. Vou cobrar de você, porque você podia ter alertado ele. E isso vem para as nossas vidas também, porque nós temos a mensagem de salvação, nós temos a mensagem que pode salvar o mundo do inferno. Sabe aquele seu vizinho que tem uma vida destruída, aquele seu parente que está desenganado pelo mundo, no sentido da vida, no sentido de... Essa pessoa precisa do Jesus que você conheceu. E você pode levar o Jesus para ela. Pode levar a mensagem de salvação para ela. Será que nós entendemos essa obrigação? Será que nós entendemos que nós temos que pregar o Evangelho, irmãos? Em tempo e em fora de tempo, ou seja, em qualquer momento. Eu lembro de uma entrevista que eu assisti pelo YouTube, depois se você quiser assistir também, é fantástico, você pesquisar no YouTube, é entrevista Nelson Ned e Jô Soares. Né? O Jô Soares entrevistando o Nelson Ned. E o Nelson Ned, convertido, cristão, e durante, sei lá, uns 10, 12 minutos de entrevista, o Nelson Ned não para um minuto de falar de Jesus, de pregar o Evangelho para o Jô Soares e para a televisão toda. Talvez, eu lembro, me marcou muito. Quando eu vi essa entrevista, eu fiquei pensando quanto nós temos oportunidades e muitas vezes achamos falar, ou não, aquela pessoa talvez não vá querer ouvir, ou isso, ou a gente sempre coloca um obstáculo. E eu olhando para aquele homem, né, Nelson Ned, um homem que podia estar ali, falar da carreira dele, falar de muita coisa, aquele homem vai lá para um programa que estava passando no Brasil todo, e vai falar de Jesus, e vai pregar o Evangelho. E de uma forma muito simples, ele fala tremendamente a palavra de Deus, tanto para o Jô Soares como para o público. Isso é fanatismo? Será que nós chegamos ao ponto de acharmos que aquele crente que prega o Evangelho em todos os lugares é fanático? Eu sei, irmãos, que nós vemos muita gente pregando o Evangelho de forma errada. Né? As pessoas, às vezes, vão pregar o Evangelho e acabam causando escândalo, acabam gritando demais, fazendo barulho demais, sem deixar ninguém entender nada. Existe muita coisa dessa, não é verdade?
Mas isso tem sido uma desculpa para muitos crentes não pregar o Evangelho. Isso tem sido uma desculpa para muitos de nós guardarmos o Evangelho para nós mesmos e dizer, não, eu não vou pregar errado. Aí como é que você vai pregar? Eu não prego de jeito nenhum. Não pregando de jeito nenhum o Evangelho, não tem perigo de eu errar, né? Tem mesmo, não. Temos tido o entendimento de que pregar o Evangelho é uma obrigação? Essa é uma pergunta que nós devemos ter. Vamos voltar para o texto? Versículo 24. Glécio, pode ler para a gente, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm aos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. A gente está assistindo muitos de nós assistindo às Olimpíadas, né? Nós sabemos que no final um leva a medalha de ouro, né? Todo mundo corre lá. É isso. Paulo está falando aqui, a igreja de Corinto, naquela época, haviam os jogos a Corinto, ou na cidade ou na região, muito próximo à cidade. E eram jogos, uma espécie de Jogos Olímpicos, não eram as Olimpíadas que tem, porque as Olimpíadas eram na Grécia, né? Mas a cidade de Corinto também tinha. E Paulo está usando aqui a expressão relativa àquela competição. Ele fala sobre a questão da corrida, e ele fala que só um leva o prêmio. Vocês não sabem que só um leva o prêmio? Né? Se for correr com o Bolt, né, o Usain Bolt, né? Aí Paulo ele diz assim, correi de tal maneira que o alcanceis. Vocês consigam o prêmio. Ele diz, olha, presta atenção, na caminhada cristã, na corrida cristã, vocês têm que correr, não é de qualquer forma. Vocês têm que correr de forma a querer ganhar o prêmio, a querer ser o melhor. Irmãos, Paulo aqui não está falando de competição. Paulo aqui não está falando de eu olhar para o Glécio, se o Glécio está orando 2 vezes por dia, eu vou orar 3 para ganhar dele. Paulo não está falando disso. Paulo não está falando que, olha, aquele irmão ele conhece a Bíblia, eu vou conhecer mais do que ele, para quando ele vier falar da Bíblia. Paulo não está falando disso. Paulo está falando de eu olhar para mim e dizer, eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Paulo está falando sobre a dedicação daquele que vence. Porque tem um detalhe, no esporte só um vence. Aí Paulo está dizendo, ó, esse que vence é porque é o que treinou mais, é o que batalhou mais. Vocês têm que ser o que batalha mais. Vocês têm que ser o que luta mais. Entendeu? A vitória de nós todos. Cristo nos dá a vitória, não é só para um. Cristo dá a vitória para todo aquele que se achega a Ele. Mas na nossa caminhada cristã, nós temos que correr pensando que nós temos que dar o melhor de nós. Medíocre. Sabe o que é um crente medíocre? Um crente que diz, eu estou salvo. Jesus me salvou, então eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou viver do jeito que eu quiser. Isso é mediocridade. A Bíblia não nos chama a sermos medíocres. Medíocre de estar na média. Aquele crente que olha, não, pai, eu nem sou o melhor e nem sou o pior. Tão crente quanto o pastor Eduardo, mas eu estou sempre ali pelo meu termo. Tem crente que é assim. Paulo está dizendo que não. Olha o que Paulo usa. Correi de tal o alcanceis. Alcanceis quem? Aquele que vence. Dei tudo de vocês para o reino de Deus. Se dediquem ao reino de Deus. É isso que Paulo está falando. Eu lembro, olhando desse texto, da parábola dos talentos. A Bíblia... Vamos lá para Mateus 25. A gente lê rapidinho a parábola dos talentos. Mateus 25, abre aí deixa aberta a Bíblia aí e me escute um pouquinho, por favor. Mateus 25, parábola dos talentos, Jesus, ele o reino de Deus e sobre
o juízo e sobre a volta dele, né, sobre o julgamento final. E aí Jesus ele dá uma ideia, faz a parábola dos talentos. Ele diz que um certo homem, né, chama os seus servos e diz: olha, eu vou viajar e vou deixar meu dinheiro, vou distribuir aqui para vocês. Um ele dá 5 talentos, para outro dá 4, para outro dá 3, para outro dá 2, para outro dá 1. Eu não necessariamente nessa ordem, não lembro agora quais são os valores, mas eu sei que tinha um que ganhou bem muitos talentos e teve outro que ganhou só 1. E aí o que ganhou mais talentos, a palavra talento aí, irmão, é no sentido de dinheiro, tá? O que tinha mais dinheiro pegou desse mérito e investiu e negociou e tal, e aumentou. E os outros também, mas o que ganhou um só talento, vou pedir para a gente ler do versículo 24 até o 26. Mateus capítulo 25, versículo 24 até o 26. Pode ler, Glécio, por favor. 24. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Cumprida, portanto, que entregaste o meu dinheiro a banqueiros, e eu voltaria, receberia com juros o que é meu. Até o 28? Até o 26, né? Tranquilo. Nesse texto, Jesus ele fala algo que tem que mexer com a gente. Tem que tocar no coração da gente. Sabe o que é? Ele fala que um dia ele vai cobrar aquilo que ele nos deu. As que ele nos deu de proclamarmos o reino dele, de expandirmos o reino dele. Jesus está falando isso aqui nessa parábola, que ele vai cobrar da gente. E aí você não pode simplesmente chegar para ele e dizer: não, Jesus, eu sei que o Senhor é um Deus todo-poderoso e que o Senhor é muito exigente. Então, como o Senhor é muito exigente, eu vou na minha cadeira sem fazer nada, para não fazer nada de errado. Porque o cara que guardou o talento, ele não queria fazer nada de errado, mas também não fez nada de certo. E aí o Senhor vai cobrar. Certo? Vocês estão entendendo? Entenderam a parábola assim? Jesus vai cobrar. Ele vai dizer: olha, eu te dei oportunidades. O que você fez com as oportunidades que eu te dei? Você brigou, batalhou, deu o seu melhor, quis vencer? Ou você foi um crente acomodado, alguém que não fazia nada? O que a gente está falando aqui, meus irmãos, não é de conquistar a salvação. Preste atenção nisso. A salvação é um dom gratuito de Deus. Deus nos dá gratuitamente. No momento que nós cremos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que crer no Senhor Jesus será salvo. Acabou. Creu, é salvo. Nós não estamos falando de salvação, de ganhar, de conquistar a salvação. Nós estamos falando de aquele que é salvo ter um relacionamento com Deus e agradar a Deus e buscar fazer a vontade. E aí você me pergunta: mas irmão Cleiton, isso tem alguma coisa a ver com salvação? Tem, sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa está na igreja, a pessoa se acha um crente, acha que crê em Jesus, acha que é salvo porque vem para a igreja, porque passa os dias tudo bem e tal, e aí lá no final vai encontrar com Jesus e vai dizer: eu nem te conheço. As palavras de Jesus são pesadas. Ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, né? Nem vos conhece. Não, Senhor, mas eu ia para a igreja, eu estava lá, tal. Jesus disse: você não fez nada no meu reino. Não me conhecia, você não me tinha no seu coração. Você não era meu filho. Então nós não estamos falando de conquistar a salvação, nós estamos falando de viver como crentes vitoriosos e de dedicar nossas vidas ao Evangelho, ao reino de Deus. E aí eu pergunto: a vida cristã que você leva é uma vida de alguém vitorioso?
no nosso contexto brasileiro, muitas vezes a gente pensa que ser vitorioso é ser financeiramente bem ou ter uma família estável. Deixa eu dizer uma coisa, Paulo, o apóstolo, financeiramente ele era um quebrado, não tinha nada financeiramente falando. Se você olhar as cartas dele, ele não fala de família, a gente não sabe cadê a família dele. Mas Paulo era um homem vitorioso, porque ele vivia para a honra e glória do Senhor e Deus o usava grandemente. Amém? Você se dedica, você se doa ao Evangelho dessa forma, pensando em ser um grande atleta de Cristo? É muito fácil, irmãos, nós olharmos para o Usain Bolt lá, que é atleta lá, e ver o cara tal correndo e dizer assim, vixe, eu queria ser igual a ele. É muito fácil querer ser igual a alguém. O que a Bíblia está dizendo é que a gente não é querer ser igual, nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos esforçarmos para sermos cristãos vitoriosos, sermos cristãos que demonstram a salvação de Cristo em suas vidas. O prêmio que Jesus nos dá, ele fala em 1 Coríntios 9, ele fala, mas um só leva o prêmio, né? Aí correi de tal maneira que o alcanceis. Todos nós vamos ganhar o prêmio, todos nós que somos salvos em Cristo Jesus. Mas você é grato pelo prêmio que Jesus vai dar para você? Você é grato a Ele, você demonstra a sua gratidão, você demonstra a Cristo Jesus, olha, por o Senhor ter me dado a salvação, a oportunidade de passar a eternidade com o Senhor, eu sou grato e quero entregar a minha vida aqui na terra para te glorificar e te exaltar. Você é grato? Você faz isso? Voltando para 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu, não sem meta, assim desferindo os golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 25. Todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina. Sabe o que Paulo está falando aí? A gente está falando sobre ser um atleta de Cristo vitorioso, né? Vou voltar aqui para o Bolt, o Usain Bolt lá, o corredor lá, porque aquele cara é um monstro, né? O bicho, ele corre 2 vezes mais que qualquer um aqui. Vocês acham que o Usain Bolt lá, antes do final da prova, ele foi campeão nos 100 metros, né? Sozinho lá. Pois é. 100, 200 e um bocado. Mas vamos pegar aqui na prova dos 100 metros. Vocês acham que 1 hora antes da prova dos 100 metros, o Usain Bolt estava sentado num banco, assistindo televisão, comendo 2 coxinhas e uma Coca 600? O que vocês acham? Eu aposto que não. Paulo, olha como é que Paulo começa o versículo 25. Às vezes a gente usa algumas alegorias, né, que parecem brincadeira, mas olha como é que Paulo fala no versículo 25. Todo atleta que luta, em tudo se domina. Sabe o que Paulo está dizendo aí? Todo atleta, ele se cuida, ele se preserva para se dedicar àquilo que ele quer ganhar. Né? O Bolt lá, o Usain Bolt, ele, para ganhar lá, ele tem que se dedicar o ano todo com treinos, com alimentação, com um bocado de coisa. Paulo está falando aqui, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo está falando que nós temos que nos preparar também, nós temos que zelar também pela nossa vida espiritual, que nós temos também que nos preparar para ganharmos o ouro espiritual. Qual a sua preparação espiritual? Como é que você se prepara espiritualmente para o seu dia a dia? Já pensou nisso? Como é que a senhora... quando você sai de casa para ir para o trabalho, no trabalho você passa por lutas, por problemas, né? Como é que você se prepara espiritualmente para essas lutas?
Quanto tempo por dia você tem gasto lendo a Bíblia, orando? Sabe, irmãos, Deus, Ele não está, eu creio, né? Que Deus não está lá em cima com um caderninho, anotando assim, ó. O Judácio orou hoje 10h30, 2h30 e 5h30, pronto. Judácio, nota 9. O João Paulo está com 2 semanas que não ora, nota 2. Eu não creio que Deus esteja assim lá em cima. Não creio que Deus esteja assim olhando para nós. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa orar várias vezes. Isso não quer dizer que a gente não precisa ler a Bíblia várias vezes. Quando você lê a Bíblia várias vezes, quando você gasta muito tempo em oração, não é para Deus estar anotando uma nota para você. É para você estar se aproximando de Deus e para você estar se fortalecendo espiritualmente. Entendeu? Não é para... Quando você faz essas coisas, você está agradando a Deus. A Bíblia diz que quando você ora, você lê a Bíblia, você está agradando a Deus, está fazendo a vontade dEle. Mas isso é força para você, não é força para Deus. Quando você faz essas coisas, você não está fortalecendo Deus, você está se fortalecendo, porque Deus está entrando mais na sua vida e Ele é a fortaleza. E aí tem muito crente que fica só sentado no banco comendo coxinha com Coca-Cola, em vez de estar lendo a Bíblia. Falando que coxinha com Coca-Cola, eu gosto de coxinha com Coca-Cola, mas tudo tem seu momento, né? Eu gosto fisicamente falando, espiritualmente falando, não. Como é que você tem se preparado espiritualmente? Que espécie de vida você tem levado? Você para pensar nisso? Esse último louvor aqui que os meninos cantaram é um louvor antigo, é um louvor que assim fala muito no meu coração. E uma das coisas que eu me preocupo, né, falando de coxinha com refrigerante, é de como os crentes hoje se alimentam, espiritualmente falando, escutam louvores que não fazem o menor sentido, louvores muitas vezes que são até antibíblicos. Eu não sou muito de ficar, bom era no passado, eu não gosto muito disso não. De louvores, hoje o negócio é complicado. Quando eu olho para o passado, eu olho grupos como Rebanhão, mas tinha um grupo Rebanhão, um grupo Logos. O irmão Silas está aqui? Está não, né? Ah, não. O irmão Silas... irmão Roberto também. O irmão Silas, eu lembro que me apresentou muitos grupos maravilhosos. Grupos de louvores a Deus. Que hoje em dia, até no louvor que as pessoas escutam, a gente vê que não alimenta nada, que não prepara nada. Irmão Cleito, e o que é um louvor prepara? Quando a gente tem um louvor bíblico, um louvor feito por homens de Deus, guiados pelo Espírito Santo, homens que conhecem a Bíblia, esses homens se alimentam, preparam um louvor, e esse louvor fala da Bíblia e alimenta os crentes. Entendeu? E isso fortalece a gente para as batalhas, sabia? Quantas vezes lá em casa de madrugada, nos meus momentos de insônia, eu boto lá para escutar o grupo Logos. Vixe, irmão, tem muita gente que se escutar e dizer, vixe, que corra brega. Mas são músicas muito baseadas na palavra de Deus. Eu acho interessante esse grupo Logos é um grupo que tem mais de 30 anos de estrada, né, de carreira cristã, e vendo uma reportagem do cantor, o principal lá, né, o organizador do grupo, ele falando que perguntaram várias coisas, uma coisa se eles eram ricos. Rapaz, a gente viaja o Brasil todo no ônibus velho, eu dirigindo, e eles não conheço, mas eles há 10 anos atrás eram talvez o grupo mais conhecido, 10 não, uns 15 anos atrás, era o grupo mais conhecido no Brasil todo, fazia muito sucesso no meio evangélico. Mas pessoas simples. E aí, sobre a questão de fazer músicas, aí ele disse, rapaz, olha, quando eu vou fazer música, eu gasto muito tempo orando, lendo a Bíblia. Aí o cara que está entrevistando é diferente do pessoal de hoje, né? Aí ele olhou, começou a rir, hoje vão fazer uma música pensando se vai fazer sucesso ou não. E aí por isso que hoje os principais grupos aí tem Distante do Trono, tem um grupo assim que... não tenho nada contra o Distante do Trono não, irmãos, mas algumas músicas deles são até legaisinhas de cantar e tal, mas também tem muita heresia ali. Estou dizendo esse especificamente, mas tem muitos outros.
E eu estou falando disso, irmão Cleiton, por que você está falando disso? Porque isso é que nos alimenta. Porque nós, para sermos atletas vitoriosos, nós temos que nos alimentar da palavra, alimentar de oração, de... Quantos... Irmãos, olha, quando eu estou aqui dando aula de escola bíblica, eu tenho duas vergonhas, eu confesso a vocês. A primeira vergonha é da quantidade de pessoas que vêm. Pouquíssimos, né? Essa é a primeira vergonha. A segunda vergonha é quando eu vejo pessoas que vêm e que já vêm há 1 ano, 2 anos, há 5 anos para a escola bíblica e que não aprendeu nada na Bíblia. Ah, irmão Cleiton, é porque a pessoa não tem nada na cabeça? Não, porque não quer. Porque não se dedica. É porque vem para a escola bíblica só para assinar a lista de presença. Detesto lista de presença de escola bíblica. Nunca fiz. Eu como professor, se me entregasse uma lista, Cleiton, tem que fazer a chamada. Aí eu pegava, olhava, disse, tá bom. Não gostava, irmãos. Não fazia. Porque escola bíblica você vem, aprende, se alimenta e sai. E vai ser visível na sua vida. Não é a chamada que vai dizer que você veio. É a sua vida. Se você não aprende da palavra de Deus, irmãos, olha, eu vou dizer aqui uma coisa, uma profecia. Se você não conhece da Bíblia, você não é um cristão vitorioso. Ah, irmão Cleiton, mas eu estou há tanto tempo na igreja, eu faço isso. Que bom. Se você não conhece da palavra de Deus, você não é um cristão vitorioso. Se você não conhece da palavra de Deus, você não é um cristão vitorioso. Porque onde é que está a vontade de Deus? É na palavra. Onde é que está a orientação de Deus para as nossas vidas? É na palavra. Onde é que está a orientação de como eu ser um cristão vitorioso? É aqui. Então, se você se alimenta... Irmão, como é que você se alimenta espiritualmente? Ah, irmão Cleiton, espiritualmente eu me alimento assim. Quando eu quero me alimentar espiritualmente, eu vou para um culto, eu assisto um culto na televisão, ou eu boto uma rádio evangélica. Legal, irmãos. Vir para o culto, eu não estou tirando aqui. A gente tem que vir. É uma obrigação. Depois, se alguém quiser me perguntar onde é que está na Bíblia isso, eu digo em outro momento, não é esse momento, mas é uma obrigação. Mas isso aqui só não alimenta. Você via um culto por semana, a palavra de Deus aqui por 30 minutos, 40 minutos. Você dizer que está alimentado para a semana todinha, misericórdia. Misericórdia da sua vida. Você não é um cristão vitorioso. Você vai competir com o Usain Bolt e ele vai dar 10 voltas em você e você vai ficar paradão. Em que nós estamos nos preparando? Para que nós nos alimentamos? Você quer esse sentido? Quando você quer crescer no seu trabalho, o que é que você faz? Você faz curso, você se dedica, você chega cedo, sai tarde, faz hora extra, faz hora besta, né? Agrada o patrão, sorri para os clientes, faz tudo, né? Se dedica, busca tal. Isso quando você quer crescer no seu trabalho. Quando você quer crescer nos seus estudos, você acorda cedo, começa a estudar, né? Pede para os familiares fazerem silêncio, separa um lugar. Para o que você quiser crescer, você se dedica. Versículo 25, Paulo fala assim, todo aquele que luta em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível. Uma coroa corruptível é uma coroa que passa, uma coisa passageira, uma coisa temporária. Estudo é temporário? Não, você acha que vai ter faculdade no céu? O trabalho é temporário? Graças a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Eu não vejo a hora de me aposentar. As coisas desse mundo são temporárias? São todas. E nós nos dedicamos a muitas delas. E ao reino de Deus, que é eterno, às vezes deixamos de lado. Nós muitas vezes deixamos em 3º, 4º, 5º lugar. É ou não é verdade? Se já pararam para pensar que só o que fazemos para Deus é eterno, só o que fazemos dentro do reino de Deus é eterno? Nesse mundo, carro, casa, seja o que for, estudo, diploma, tudo isso, meu irmão, não vai subir. Só o que você faz para o reino de Deus é que é eterno.
Amém? Eita Deus. Versículos 26 e 27. Glesso. Acorda, Glesso. Aqui, ó, Glesso, lê aqui, ó. Locução especial. Vamos lá. Versículo 10, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais... Versículo 26 e 27. 26 e 27, desculpa. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Versículo 27, ele fala assim, ó, antes subjugo o meu corpo, ou anulo o meu corpo. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ele tem um objetivo. Versículo 26, ele diz que não... Ele diz assim no versículo 26, portanto corro, não como indeciso. Ou seja, eu corro, eu sei para onde vou. E no 27 ele fala, antes subjugo o meu corpo, ou anulo o meu corpo, tiro as minhas vontades, deixo de pensar em mim, pensando no meu objetivo. E o meu objetivo, lembra do começo do texto que a gente leu? É fazer parte do reino de Deus. É ser cooperador do Evangelho. Esse é o objetivo de Paulo. E esse tem... Então, tudo que está ao nosso redor, a gente deixa de lado pensando unicamente no Evangelho. Amém? Deixa eu compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha vida. E que é bem isso. Eu acho que a maioria sabe, eu estava dando um apoio lá no irmão Flaviano e eu. O irmão Flaviano e eu estávamos lá, a gente revezava, um domingo pregava um, outro domingo pregava outro, e todo domingo nós dois estávamos lá. Um domingo um dava aula, o outro, mas ele pregava, e quando ele dava aula eu pregava, né? A gente ia se revezando. Mas eu comecei a ver a Melissa, minha filha, que ela ficando doente, ela começou a ir para a creche, e ir para a creche, meus irmãos, bebê de 1 ano e pouco é complicado. Né? Aí só pegar a doença. E ela começou a de mim aos domingos. E quando ela estava boa, aí a Xeda vinha para cá para o culto, certinha, né? Para não dizer inquieta, para não dizer que sai correndo, destruindo tudo. E a Xeda ficava aqui naquela luta, sozinha e tal. E Deus falou no meu coração. E eu deixei de lado a congregação do Capão, cheguei para os Capões e disse, olha, irmãos, eu não vai dar mais para eu ficar aqui, eu quero ficar agora aos domingos, eu quero ficar indo para a mesma igreja que a minha esposa e minha filha, e lá não dava para elas irem, porque a estrutura física lá é muito pequena, e não dava, não tinha como. E talvez alguém pergunte, irmão Cleiton, então você deixou o reino de Deus de lado para pensar na sua família? Não. O reino de Deus sempre é prioridade. O que Deus o reino dele, que ele queria que a parte do reino dele que ele queria que eu priorizasse, era a minha família. Porque eu tinha que abençoar a minha esposa e a minha filha. Porque isso está na palavra, está na cristão, em primeiro lugar, é ser uma bênção dentro de casa. O Senhor aos seus filhos, como a irmã Roberta falou aqui, e cuidar de sua esposa, e a esposa cuidar do marido, para que eles sejam cristãos também, para que eles sejam bênção na casa do Senhor. Não priorizei minha família, eu priorizei o reino de Deus. Aquilo que eu sabia que Deus queria que eu fizesse. Assim, nós crentes, temos que sempre priorizar o reino de Deus. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Vocês podem manter a Bíblia de vocês aí, onde está, em 1 Coríntios? Deixa eu ler aqui, queria que vocês escutassem, tá? Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Fala assim, ó. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo
pelo prêmio da soberana vontade de Cristo Jesus. Isso é o texto de Filipenses. Paulo, lá em Filipenses, vai falar coisa muito parecida do que ele falou em Coríntios, lá em Coríntios 9. No versículo 26 e 27. Portanto, corro não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo, pregando aos outros, eu mesmo não venho de alguma maneira a ficar reprovado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É que ele tem um objetivo. É que a vida dele é dedicada a algo que ele pensou, parou, aí tomou uma decisão, eu vou me dedicar a isso. E isso era o reino de Deus. Em outras palavras, a mesma coisa. Ele lá em Filipenses vai dizer que tudo que está para trás, ele deixa para trás a vida dele, ele para de pensar nele, para pensar no reino de Deus e se dedicar ao reino de Deus. Talvez, meus irmãos, isso para muitos seja fanatismo. Mas para quem recebeu a salvação eterna em Cristo Jesus, essa é a única coisa que dá vontade de fazer, é entregar minha vida para Ele. Se Ele me deu a vida é dele. Então, Senhor, minha vida para te servir, para viver, vou viver para o Senhor, para fazer a tua vontade. No versículo 27, ele termina assim, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo termina o versículo 27 de 1 Coríntios 9 falando sobre reprovação, falando que ele não quer ser reprovado, ele não quer ser deixado de lado por Deus. E aí alguns pensam, irmão Cleiton, mas nós que somos a igreja de Jesus Cristo, nós que somos crentes, que estamos aqui em comunhão, nós não somos reprovados, nós somos todos aceitos, nós já fomos... Olha o capítulo. Vamos continuar lendo aqui. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Fala assim, vou ler do versículo 1 ao 5, tá? Irmãos, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aí foi até o versículo 4. Da história do povo de Israel. Olha, pessoas que passaram por meio do Mar Vermelho, pessoas que viram milagres que nunca mais na história aconteceu. Um mar se abrir, comida cair do céu para alimentar a multidão, da rocha jorrar água para alimentar a multidão. Esse povo viu milagres tremendos. Paulo está falando desse povo, olha, esse povo é um exemplo para nós. Exemplo como? Para nós, igreja, tá? Exemplo como? Versículo 5. Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Versículo 6. Ora, estas coisas aconteceram como exemplos para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Irmãos, olha, o capítulo 10 é a continuação do capítulo 9. Esse número 10, essa separação de capítulos, isso foi feito posterior, só por organização. Mas esse é um texto só. Paulo ele vem na mesma linha de raciocínio, falando da necessidade de nos dedicarmos ao reino de Deus, da necessidade de sermos cristãos. Paulo vai falar do povo de Israel, que é um exemplo. Exemplo como? Eles, ao invés de se dedicarem ao Deus que os havia salvado do Egito, ao Deus que havia feito milagres de todas as... Não, eles quiseram coisas ruins. Eles cobiçaram outras coisas. Eles foram atrás de prostituição, foram atrás de dinheiro, foram atrás de muitas coisas. Serão Deus. E o que aconteceu? Deus os rejeitou. Esse é um exemplo para nós, igreja. Esse é um exemplo para nós, igreja, que nós temos que olhar e ver o que nós estamos priorizando. O que nós estamos... A que nós estamos dedicando nossas vidas? É ao reino de Deus ou é às coisas do mundo? Sabe, irmãos... Nós terminamos muitas vezes um culto desse, vamos para casa e vamos viver como se nada tivesse acontecido.
Eu lembro que talvez uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, não sei bem o tempo, eu cheguei aqui num culto, no meio da semana, e tinha um missionário pregando aqui. E eu não sei se o Glécio lembra, mas eu sentei lá ali por trás, e sentei do lado do Glécio. E o missionário que estava aqui, ele contava uma história das laranjas. Tu lembra, né, Glécio? Glécio lembra. E eu olhava para o Glécio olhava para mim, a gente começava a rir, porque a gente não estava entendendo nada. A história que o cara contava não tinha pé nem cabeça. Demorou muito na história, mas resumindo, a história que ele contava era sobre um grupo de pessoas que se reunia para aprender a colher laranjas. Pegava aqui um pé de laranja e vamos aprender. E fazia um curso aqui de como colher laranjas. Aí quando terminava o curso de como colher laranjas, as pessoas saíam por uma gigantesca plantação de laranjas, com laranjas lindíssimas. Aí as pessoas passavam e iam embora para suas casas. E esse missionário contava essa história e Aí quando ele terminou, ele disse assim: as laranjas são as pessoas do mundo. E esse colher laranjas é a pregação do Evangelho. Nós viemos para cá, aprendemos a pregar o Evangelho, vamos para o mundo, vemos milhões de pessoas que não fazemos nada. Meu irmão, eu chorei tanto naquele dia, quando esse homem terminou essa mensagem, eu chorei tanto. Eu namorava com a Shelly, eu lembro que eu cheguei em casa, eu liguei para ela, na época não tinha celular, era fixo, liguei do fixo lá de casa para o fixo da casa dela, para contar e para dizer: olha, eu tenho falhado muito, eu tenho passado por tanta gente que precisa ouvir da mensagem do Evangelho e não tenho feito isso, e tenho me preparado, busco, me preparo e não faço. Irmãos, que nós como igreja possamos, que nós como crentes individuais, cada crente, às vezes esse negócio de falar como igreja, aí o irmão pensa assim: é mesmo, irmão Cleiton, tomara que todo mundo aqui se dedique, eu vou continuar na minha porque os outros vão se dedicar. Individualmente, cada um de nós, cada um de vocês, e eu também me incluo nisso, que todos nós possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas, entender que o reino de Deus tem que ser prioridade e entender que temos que ser atletas de Cristo melhores. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, porque o Senhor fala aos nossos corações, ó Deus. Pai, eu te peço que a Tua palavra hoje pregada aqui, ó Deus, frutifique no coração de cada um que está aqui, Deus, que nós possamos, ó Deus, viver, ó Deus, mais para o Senhor, as coisas do mundo de lado, que nós possamos pensar naquilo que é eterno, Deus. Deus, tem misericórdia do Teu povo, Pai, usa Teu povo para a honra e glória do Teu nome, usa Teu povo para proclamar o Teu Evangelho a toda criatura, Pai. Ó Deus, fica conosco, nos dá, ó Deus, dias de paz, ó Deus, não só essa semana, mas o mês, o ano, o resto de nossas vidas dedicadas ao Senhor, Pai. Que eu sei que se nós nos dedicarmos ao Senhor, nós teremos paz. Ó Deus, fica conosco, Pai. Nós te clamamos não porque merecemos, não porque ter vindo aqui a esta igreja, a esse culto, nos dá algo de melhor. Não, nós te pedimos porque nós cremos que o sangue de Jesus traz misericórdia sobre nossas vidas. Nós cremos que a cruz de Cristo nos traz salvação e nos traz perdão e reconciliação com o Senhor. E nós te agradecemos por essa cruz, por essa reconciliação, Pai. Fica conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém.